Ok, você que está ligado aí no CTS, Seminário Teológico do Caminho do Evangelho, é a nossa aula de Geografia Bíblica. Estamos falando sobre Israel, a Palestina nos tempos de Jesus. Tivemos uma primeira parte dando um panorama, bem rapidinho sobre tudo, e agora quero que você acompanhe no seu mapinha. Nós vamos estar apresentando aí na tela para que a gente possa falar sobre alguns pontos, porque, como nós falamos no início, agora o reino de Israel ele tinha sido conquistado por Roma e ele é dividido entre Galileia, Samaria e Judéia, ok? A Samaria ela estava ali no meio. Quem estivesse na Galileia e quisesse ir para a Judéia ou vice-versa, precisava passar por Samaria. Senão, ia ter que dar a volta pelo Mar da Galileia e aí ia sair de terras israelitas, porque ia ter que passar em outras terras, tinha que passar por Decápolis, ia ter que passar por Gileade, ia ter que atravessar o Jordão, que não era fácil, para conseguir chegar na Judéia. Então era muito mais fácil ir por terra e passar por Samaria. Para a gente é mais fácil, para os judeus não, porque existia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Então muitos preferiam dar essa volta. Por isso que a Bíblia fala quando Jesus ele queria passar para a Judéia, eles precisavam passar por Samaria, porque era geográfico. Então a gente vê ali a Galileia, que era chamada de Galileia dos Gentios, porque de um lado a Galileia tinha o Mar da Galileia, que era um grande lago, mais rico em pescaria, e próximo ao Mar da Galileia, nas suas margens, ficava a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que vivia da pesca, vivia do comércio, e era a cidade onde Jesus começou ali o seu ministério, porque tinha uma variedade muito grande de culturas, de povos, onde ele poderia pregar o evangelho. Só que do outro lado da Galileia também estava o Mar Mediterrâneo, então a Galileia ela recebia todo tipo de gente, até porque, se você dá uma olhadinha no seu mapa, logo acima da Galileia nós temos a Fenícia, temos algumas cidades que eram totalmente dominadas por Roma, então a Galileia realmente era ali um grande polo transcultural da época. Na Galileia nós observamos ali Caná da Galileia, que foi onde Jesus fez seu primeiro milagre, lembram? Lá em Caná da Galileia tem aparecendo um versículozinho, a referência bíblica aí para você. Na Galileia nós também temos Nazaré, foi a cidade onde Jesus cresceu. Nós falamos um pouquinho sobre Nazaré, Nazaré, falamos um pouco, quem dá uma olhadinha depois nas aulas. Ali próximo, do outro lado do Mar da Galileia, tem a cidade de Gesara ou Gadara, que é a cidade onde nós vemos ali a passagem do endemoniado Gadareno. Por que o seu nome era Gadareno? Porque ele vinha da cidade de Gadara, que era uma cidade que ficava do outro lado do Mar da Galileia. Da Galileia, pegava-se um barco, atravessava o Mar da Galileia para chegar em Gadara. Então era um local longínquo, onde Jesus foi até lá com os discípulos, depois de passar pelo Mar da Galileia, para então fazer aquele milagre e expulsar o demônio daquele jovem. Uma coisa interessante também é que depois de Gadara tem um local, você vai observar no teu mapa, chamado Decápolis. O que é Decápolis? Eram 10 cidades gregas. Ali em Decápolis também o evangelho ele foi pregado. A Bíblia diz que o evangelho era pregado em Decápolis. E não confunda, tá? Porque se você dá uma olhadinha no seu mapa, ali em Decápolis tem uma Betânia, que não é a Betânia de Marta, Maria e Lázaro, mas também tem uma Betânia ali. Então o evangelho foi muito difundido entre os gentios ali em Decápolis, coisa que para os judeus era um absurdo, era um escândalo, E aí, descendo um pouquinho, nós vemos Samaria. Samaria é o episódio da mulher samaritana, onde Jesus ele ali prega para uma mulher samaritana, e aquela mulher ganha ali toda a sua cidade, provavelmente era ali perto de Sicar, Siquém, tinha o Monte Ebal também, tinha o Monte Gerizim. Então ali Jesus ele quebra também o protocolo não só de um judeu se dar com um samaritano, como um homem também ali está conversando com uma mulher, e ali o evangelho também é pregado, é uma grande passagem de Jesus ali pela Samaria. Descendo ali nós temos, olha que interessante, Arimateia, que era uma cidade que ficava entre Samaria e a Judéia. Lembra? José de Arimateia, era dali que veio esse José, o homem que era um discípulo de Jesus, que seguia Jesus de longe, mas que depois que houve a morte de Jesus, ele pega para si o corpo e o túmulo onde Jesus foi enterrado,
era da família de José de Arimateia, provavelmente um homem que tinha posses. Chegando na Judéia aqui, a gente encontra Jerusalém, a gente encontra o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, gente, é muito interessante porque o Monte das Oliveiras é onde ficava o Getsêmani, o jardim onde Jesus foi orar, né? Na sua carreira final, né? Na sua caminhada final ali, Jesus foi orar no Getsêmani. E a palavra Getsêmani, ou Getsemane, como outras pessoas preferem dizer, significa prensa de azeite. Muito providencial para o momento, né? Jesus, ele foi orar ali na sua caminhada final, próximo a ser crucificado no jardim onde o nome é prensa de azeite. A azeitona era prensada para que o azeite ele pudesse escorrer da azeitona. E Jesus ali no Getsemane, ele realmente é prensado ao ponto de suar sangue. Então é uma curiosidade muito legal, né? Ali perto da Judéia tem Jericó e aí sim, do outro lado do Rio do Jordão tem Betânia, a Betânia da além do Jordão, que possivelmente essa sim é a Betânia que Jesus ele visitava Marta, Maria e Lázaro, né? Essa Betânia que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. Tem a Betânia da além do Jordão e tem a Betânia do lado de cá do Jordão, próximo ao Monte das Oliveiras. Não é a Betânia da além do Jordão, que é a Betânia de Marta, Maria e Lázaro. É a Betânia do lado de cá. Dá uma olhadinha no seu mapa, você vai ver que tem outra Betânia e provavelmente é ali onde Jesus foi quando ele estava em Jerusalém e disseram que seu amigo tinha morrido. Tem a Judéia, tem o deserto ali de Judá, né? Aí nós vemos o Mar Morto também aqui no mapa. Nosso mapa tem o Mar Morto. E se você dá uma olhadinha, aqui do lado esquerdo da Judéia, tem um lugarzinho ali chamado de Gaza. Tem uma faixa de terra entre o mar e a Judéia. É isso aí mesmo. Aquilo ali viria a ser, já era na época, mas viria a ser a futura faixa de Gaza, local em que até hoje nós temos essa guerra aí que acontece entre Jerusalém, né, Israel e os palestinos, aquela faixa de Gaza ali que é um território que é disputado até hoje. Então nós temos aqui, gente, um olhar especial aqui em Israel na época de Jesus. Nós falamos sobre Decápolis, falamos o túmulo de Jesus, né? Ali nós temos ali perto de Jerusalém, nós temos o Gólgota, né? Que era o local da caveira, que é onde ficavam os crucificados romanos fora de Jerusalém. E Jesus ele é enterrado ali próximo, perto de, entre o limite de Jerusalém e próximo de Arimateia. Até existe, né? Até hoje, eu tenho um link para vocês darem uma olhada, a Igreja do Santo Sepulcro, que é uma igreja que tem em Jerusalém, em Israel, onde se diz que é ali que essa igreja foi construída em cima do túmulo de Jesus. Mas existe uma discussão também sobre isso, né? Então, a gente vai ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, para você poder aproveitar bastante. E aí agora, terminando esse vídeo, eu quero passar um dever de casa, que na verdade é a nossa avaliação. Que bom que você chegou até o final do vídeo, porque nossa avaliação de geografia bíblica não será uma prova de múltipla escolha. Por quê? Porque seria injusto, porque a gente lida com mapas, a gente lida com gráficos e é bem complexo, né? E também o propósito não é que você como aluno seja prejudicado, é que você aprenda. Então o que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa avaliação de geografia bíblica? Vocês vão se dividir em três grupos, porque a gente falou aqui de Israel na época de Jesus, mas depois que Jesus morre e ressuscita, os discípulos eles são enviados para pregar o evangelho em todo mundo. Mas existe um apóstolo que foi o responsável para que o evangelho fosse pregado da além de Israel, que foi o apóstolo Paulo. E aí na nossa apostila a gente tem a continuação aqui sobre as viagens missionárias de Paulo. Pois é, as principais viagens foram três viagens missionárias de Paulo. Então, vocês vão se dividir em três grupos e cada grupo vai falar sobre uma viagem missionária de Paulo. Qual o propósito, qual o sentido, para onde ele foi, de onde ele foi, curiosidades sobre essa viagem e os possíveis relatórios de o que aconteceu nessas viagens, se alcançou o que se propunha.
um relatório sobre as 3 viagens de Paulo. Aí vocês decidem quais os grupos vão ser e que grupo vai pegar cada viagem para falar sobre ela, tá bom? Então tá lançado aí um trabalho que é a avaliação da nossa matéria de Geografia Bíblica. Então nessa quinta-feira agora nós não teremos aula, por quê? Porque vocês vão estar entre vocês se reunindo para conversar sobre o trabalho, farão um trabalho e na outra quinta-feira aí então vai ser a apresentação dos trabalhos, que eu vou estar avaliando e dando a nota do grupo e nota individual, ou seja, todos vão ter que participar, todos vão ter que fazer alguma coisa, porque vai ser questionado e através da participação de cada um, seja no que for, vai ser dada a nota de cada um, a nota de avaliação, tá bom? Então, essa disciplina de Geografia Bíblica, trabalho sobre as viagens de Paulo, são 3 grupos, vocês têm que se dividir em 3 grupos, não importa de quantos cada grupo, mas um grupo é mais do que 2, 2 é dupla, 3 é trio, então 4 é quarteto, pode até ser um trio, pode até ser um quarteto, só não pode ser uma dupla. Então vocês vão dividir em 3 grupos e cada grupo vai falar sobre uma viagem missionária de Paulo e aí vocês vão ter que definir entre vocês, tá bom? Então quinta-feira agora tem e não tem aula, não tem fisicamente onde a gente se reúne, mas vocês vão estar em contato uns com os outros, fechando aí, fazendo esse trabalho, para na próxima quinta fazerem a apresentação e aí recebendo as notas para a gente ir para a próxima matéria. Estamos começando a avançar e estamos começando a acelerar, estamos chegando quase na reta final aí do nosso curso, tem muita coisa boa para vir ainda, mas fica aí a dica para você que acompanha esse vídeo até o final. Então, fica na paz, conto com vocês. Tchau, tchau.